Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Diversas substâncias orgânicas são responsáveis pelos odores, os quais na maioria dos casos estão diretamente relacionados ao processo de reprodução de plantas, que são os odores de flores e frutas, insetos, que são os feromônios, e animais. Observe as estruturas a seguir e indique a alternativa que apresenta a nomenclatura correta dessas substâncias aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos analisar a primeira aqui. Tá vendo que eu tenho uma função álcool? Vou até circular ela aqui, ó. Tem uma função álcool. Em qual ponto ela está mais próxima? Se a gente analisar, ela está bem no meio, tá? Bem no meio. Mas só que o seguinte, tá vendo que eu tenho uma ligação dupla aqui? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que começar por essa ponta, porque quem vai mandar, né, já que a minha função está no meio, a gente sempre começa pela função, é função, ligação e radical, a gente verifica essa ligação aqui. Então, ó, nós temos 1, 2, na ligação 2 se inicia a ligação dupla, né, no carbono 2, 3, 4, no 4 eu tenho minha função, 5, 6, 6 eu tenho meu radical, tá? E 7. Então eu tenho 7 carbonos na minha cadeia principal, ou seja, hept, tá? Então como que vai ficar o nome? Tá vendo que no carbono 6 eu tenho meu radical metil? Então a gente tem que começar pelo radical, a nomenclatura. Então vai ficar, ó, 6 metil, tá? Hept, por que hept? Porque eu tenho 7 carbonos. Aí a gente vai escrever sept, hept, 2, en. Por que 2 en? Porque no meu carbono 2 se inicia a ligação dupla. E no carbono 4 nós temos o que? A função álcool. Então vai ficar, ó, 4-ol. Tá legal? Então, ó, 6 metil, hept, 2 en, 4-ol. Esse nomezão aí, eu não tô xingando a mãe de ninguém, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui nós temos o aroma do morango, ou seja, aroma do morango é um éster. Então a gente tem que ver de qual ácido ele derivou e de qual álcool também, pra gente dar o nome. Então vamos lá. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, ele derivou de um ácido que tem 4 carbonos. Tá vendo que eu tenho esse CH2 aqui, pessoal? Esse CH2, eles estão realizando, ó, ligações simples entre os carbonos. Então eu tenho uma ligação simples aqui, outra aqui e outra aqui. Ele não está derivando então do ácido butanóico. Então quando ele é um éster, ele deriva do ácido butanóico, a gente sai o íquo e entra o átomo. Vai ficar como? Butanoato. Do que? De alguma coisa. Então, ó. Aqui, pessoal, é o restante que deriva do álcool. Então, qual álcool que ele vem? Ó, 1. Tá vendo que eu tenho, ó, CH2 entre parênteses 3? O que que significa isso? Significa que eu tenho 3 CH2. Eu tenho esses 3 CH2 aqui dentro. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele deriva com 5, um álcool que tenha 5 carbonos e ligações simples entre eles. Ele vem, então, do pentan-1-ol. Então, como que fica a nomenclatura dele aqui? Ele vira um radical, né, que vai ficar pentil, mas a gente sempre usa assim, ó. Pentila. Certo? Então, butanoato de pentila. Agora aqui na última, nós temos a função aqui, aldeído, ó, tá vendo? Nós temos a função aqui. Então, por onde que nós iniciamos a contar os carbonos? Pela função. Então, tá vendo, ó? 1, 2. No carbono 2, eu tenho uma ligação dupla. No meu carbono 3, eu tenho um radical que é metil aqui, ó. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 6 eu também tenho outra ligação dupla, onde se inicia. 7, no meu carbono 7 eu tenho outro radical metil. E mais um carbono, então eu tenho 8 carbonos na minha cadeia principal. Então ele é oct, tá? No caso aqui, né, ele tem duas ligações
duplas. Então a gente, quando começa a nomenclatura, a gente começa pelos radicais, que se encontram no carbono 3 e no carbono 7. Então a gente vai escrever assim, ó, 3,7. Como é o mesmo radical, dimetil. Tá? Então 3,7 dimetil. Dimetil o quê? Quantos carbonos eu tenho? Eu não tenho 8 carbonos na minha cadeia principal, então a gente vai colocar aqui, ó, octa. Mas por que octa? Porque quando a gente tem duas ligações duplas, pessoal, para ficar questão também de falar, vai ficar octadieno, tá? Senão ficaria octidieno. Ficaria meio estranha a pronúncia, né? Então, octadieno. Só que nós temos que especificar onde se encontram essas duas ligações, tá? Elas se iniciam no carbono 2 e no carbono 6. Então, ó. Eu posso escrever al. Por que al? Al é da minha função aldeído. Ah, mas por que você não está especificando, então, onde está a função aldeído? Porque ela sempre vai se encontrar no carbono 1. Tá? Ela sempre tem que estar na ponta, sempre tem que estar na extremidade. Tá legal, pessoal? Então, esse nomezão aí. Então, vamos às alternativas, ó. 6,6 aqui, né? 6,6 dimetil, não, temos apenas um radical metil, então a gente já pode eliminar. Aí ele até fala, né, ó, pentanoato de butila, é o inverso, é butanoato de pentila, tá? Então risca. B, 6-metil hept 2 em 4-ol, certo? Butanoato de pentila, certo? 3,7 dimetil octadienal, certo? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Olha lá. C, oct2E no 4-ol. Não tem como, não tem nada a ver. Então, já elimina. Butanoato de metila tá certo. E deca... não. Tá? 6-metil hept2 em 4-ol estaria certo. Pentanoato de butila tá errado. 3,7 de metil octa... 2,6 de enal, tá certo? Sim. E, olha lá, 6,6 já tá errado. Butanoato de petila, tá certo. Deca, também tá errado. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Tá certo, pessoal? Então, até que é um exercício mais tranquilo, né? Que a gente consegue resolver. Em questão do nome, seria um pouco mais chato. Não é tão difícil assim. O que é chato é dar a nomenclatura, tá? Mas nada que a gente não consiga resolver aqui. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas... Curta e se inscreva no canal Exatamente Matemática com o professor Adnan, tá ficando show de bola. Dá essa força aí pra gente que em 2024 o canal Exatamente virá com bastante novidade. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!